Eu não tenho o privilégio de pregar em português, então para mim está sendo uma alegria extra. E estou muito feliz com a graça de Deus de poder participar dessa edificação mútua, né? Ser muito abençoado no meio de vocês durante essa semana, os dias que eu pude passar aqui, e muito encorajado pelo trabalho que Deus está fazendo aqui no meio de vocês. E com esse privilégio de compartilhar com vocês a palavra de Deus, eu vou simplesmente trazer um sermão que a gente pregou recentemente na nossa igreja, que se encontra no capítulo 14 do Evangelho de Marcos. E foi um dos sermões que mais nos abençoaram ultimamente. Nós vamos ler do verso 1 ao 9. E vamos considerar esse ato de adoração. Obrigado. Queria convidar alguém que possa ler em alta voz, versículo 1 a 9, por favor. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se-ia aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque amonestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, pois podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12... Só tem. Obrigado. Só tem 9? Isso, obrigado. Pai Santo, nós te damos graças, Senhor amado, por tudo que já vivemos até aqui, em termos de nossa expressão de adoração a Ti, Senhor. Nós te agradecemos pela comunhão, Senhor, dos irmãos, pelo privilégio, Pai, de termos a liberdade nesse país, de nos reunirmos para Te adorar. E agora, diante da Tua palavra, Pai, nós Te suplicamos que Tu nos dê sensibilidade à Tua palavra, que Teu Espírito Santo opere poderosamente no nosso meio, Senhor, nos dando um coração ensinável e disposto a nos conformar à Tua palavra. Eu Te peço, Senhor, que essa mesma visão que essa mulher teve sobre a glória da Tua cruz possa tomar os nossos corações para que a gente possa adorar de maneira semelhante a ela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos diante de um dos atos de adoração mais maravilhosos que a gente encontra nas Escrituras. Isso não é a minha opinião, é a opinião do próprio Cristo. Então, vocês imaginem que privilégio a gente poderia ter se a gente tivesse o selo da validação de Deus sobre a nossa forma de adorar. A gente encontra inúmeros parâmetros na Bíblia de como deve ser o culto a Deus, de como a gente deve adorar a Deus, mas poucas coisas deveriam produzir tanto prazer no nosso coração do que ter o selo do próprio Cristo, que nos defende, que sai à nossa defesa e que diz, essa mulher me fez do bem, essa adoração me é agradável, e essa adoração foi elevada pelo próprio Cristo como um parâmetro a ser seguido para sempre. Foi registrada na Bíblia de acordo com o mandamento de Jesus. Onde o Evangelho for pregado, essa história será contada. Então, a gente está diante de um texto que nos ensina a adorar e que nos ensina os parâmetros de adoração que agradam a Deus. E para a gente entender a profundidade desse momento de adoração, a gente precisa ter
conhecimento de pelo menos dois elementos sobre o contexto diante do qual a gente se encontra. O primeiro está nos versos 1 e 2, que nos diz, dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. O grande objetivo de Marcos, nesse capítulo 14 do seu evangelho, é nos mostrar todas as circunstâncias que contribuíram para a morte de Cristo. Ele procura colocar em evidência o lugar da responsabilidade de cada indivíduo que cooperou para a morte de Jesus. O interessante é que, através disso, ele quer mostrar, acima de tudo, que o grande responsável pela morte de Cristo foi o próprio Deus, foi o próprio Cristo, porque Jesus é visto aqui como consciente de todas as coisas, Jesus é visto aqui como soberano, como aquele que marcha na direção da cruz. Mas é muito interessante de perceber que Marcos ele não está escondendo ou anulando as pessoas que contribuíram e que tiveram responsabilidade para a morte de Cristo. Então, Marcos ele vai colocar em evidência a responsabilidade da abominação daqueles que foram trair a Cristo, dos líderes religiosos que estavam fazendo esse complô para matar Jesus, mas ele também vai colocar em ênfase, e é interessante que esse é o único ato dentre os discípulos de Cristo que encoraja Jesus na direção da cruz da forma correta. Os outros vão cooperar de forma maligna, Judas traindo, os líderes religiosos fazendo esse complô, os próprios discípulos o abandonando, Pedro negando, e a gente vai imaginando como foi difícil para Jesus caminhar para a cruz sem encontrar muita motivação ao redor de si. Mas no meio desse cenário tão desencorajador para a igreja, a gente encontra o ato de uma mulher humilde que, ao se humilhar e ao adorar Cristo dessa forma, teve a capacidade de deixar para a história um modelo de adoração que a gente tem que seguir. Então é impressionante ver nesse contexto onde o objetivo do evangelista, o objetivo de Marcos, é mostrar que Deus está soberanamente governando a história, porque mesmo que o desejo dos escribas e dos fariseus era de que isso não acontecesse durante a Páscoa, nós sabemos que Jesus foi crucificado exatamente no horário onde as ovelhas pascais eram sacrificadas, para cumprir a significação da Páscoa, contrariamente a todo o complô e estratégia desses homens maus. E o interessante é que isso mostra que Deus estava governando todas as circunstâncias. E essa mulher, participando dessa forma gloriosa. Um outro elemento que nos mostra, no contexto, o nível desse ato de adoração, o que há de apreciável nesse ato de adoração, é o que a gente vai perceber no elemento que mais comunica e que provoca essa crise entre os discípulos, que é a quantidade de riqueza desperdiçada aos pés de Jesus. Quando eu preguei esse sermão em Paris, não foi muito difícil contextualizar, porque eles têm essa cultura de extravagância, principalmente voltada para a questão do perfume. Mas é interessante perceber que o valor desse perfume, ele é extravagante mesmo para os nossos dias, não importando qual seja a cultura na qual a gente se encontra. É muito interessante perceber que o perfume mais caro do mundo pelo seu conteúdo, porque a gente tem outros perfumes que são caros pelo seu frasco, mas o perfume mais caro do mundo pelo seu conteúdo é o Chanel número 5, um perfume francês. Para vocês terem uma ideia, ele custa, um frasco de 220 ml custa 1.758 euros. E aí a gente se pergunta, será que esse perfume de Maria era mais caro, mais valioso do que esse? E de fato era. Para vocês terem uma ideia, o valor desse perfume comunicado na Bíblia, ele era um perfume de nardo puro, folhas secas do Himalaia, folhas raríssimas. Isso me faz lembrar uma música no Brasil que o cantor fala sobre o caviar, uma música engraçada, ele diz, você sabe o que é caviar? Eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar. E esse perfume era tão raro, ou mais raro do que o caviar. Então, é muito interessante perceber que o valor desse perfume era uma coisa
extraordinário, extravagante. Ele custava 300 moedas de prata. Esse perfume custava, de acordo com os sinóticos, né, as outras passagens bíblicas paralelas, 1 ano de salário. E aí, para tentar trazer para os nossos dias, a gente pensa, né, no salário mínimo. Quanto custaria 1 ano de salário mínimo aqui em Portugal? Né? Isso custaria 7.200 euros, seria o valor para os nossos dias. Na França, ainda mais caro. Mas o interessante é que esse valor, se a gente for medir pela quantidade ou pelo conteúdo, o Chanel número 5 seria 8 euros por mililitro, né? E o perfume de Maria, esse perfume de nardo puro, seria de 20 euros por mililitro. Muito mais caro que o perfume mais caro dos nossos dias. E ela, então, chega e se aproxima de Jesus, quebra a garganta do perfume, então, mesmo que o frasco fosse importante, ela também se desfez disso, e derrama inteiramente esse frasco sobre Jesus. Né? Ela está cometendo um ato de profanação do dinheiro. Profanação ao ídolo do dinheiro, se a gente pode dizer como isso, dessa forma. Mas ela está, sobretudo, encarecendo ou comunicando o valor da glória de Cristo. A gente tem que reconhecer que a crise dos discípulos é legítima. Né? Eles olham aquele desperdício, né, e se perguntam, é legítimo adorar a Deus dessa forma? Não seria melhor usar esse dinheiro para ajudar os pobres? Essa é uma questão legítima. Mas uma coisa que a gente deve se perguntar é quando é legítimo nós praticarmos atos de extravagância. A gente chega à conclusão que, no caso dos seres humanos, isso nunca é legítimo. Né? A gente para pensar em como algumas pessoas procuram se cobrir de glória para tentar emprestar uma importância para si que não condiz com a nossa natureza. Nós estamos caminhando a passos largos para a cova. Nós estamos envelhecendo. E a gente faz um esforço danado de tentar cobrir e esconder o fato de que nós somos uma raça que perece, tentando nos cobrir de glória. Gastamos o dinheiro que não temos, né, para tentar fingir uma aparência que somos mais importantes do que somos. E quando a gente considera, então, a nossa falha moral, a nossa podridão moral, isso é ainda menos coerente, porque nós tentamos comunicar com glória, com a glória com a qual a gente tenta se cobrir, com as possessões que a gente procura mostrar que tem, e corre atrás destas coisas para sugerir às pessoas que nós somos mais apreciáveis do que somos. Tentamos emprestar um valor às nossas vidas com coisas que perecem e com coisas caras e extravagantes. E, às vezes, a gente tenta mostrar o valor de outras pessoas dessa forma também. Então, às vezes, a gente, quando vê num ato louco de amor ou de adoração, né, homens em relação às mulheres ou mulheres em relação aos homens, né, tentando dar aquele presente caríssimo, né, às vezes para compensar algum erro que a gente cometeu, ou às vezes tentando mostrar para essa pessoa o quanto ela é cara aos nossos olhos. Mas mesmo quando a gente pratica atos tão extravagantes, 2 riscos podem estar acontecendo. Não é tanto pelo valor da pessoa, mas é mais para convencer essa pessoa daquilo que eu posso fazer, ou da minha importância. Mas, às vezes, eu estou idolatrando o outro. Eu estou tentando comunicar para essa pessoa que ela tem um valor que, de fato, ela não tem. E, quando a gente pratica esses atos extravagantes, no que diz respeito ao ser humano, a gente sempre corre o risco de não estar correspondendo à altura da realidade do valor que nós temos, da nossa corrupção. E, na maioria das vezes, a gente cai na vaidade, a gente cai no desperdício. De fato, quando somos extravagantes na nossa forma de adorar pessoas, nós estamos cometendo idolatria, desperdício, ou caindo no pecado do orgulho, quando usamos isso para nós. Mas em se tratando de Cristo, e é isso que é surpreendente nessa passagem, é que por mais que Jesus tenha vivido uma vida simples, a glória de Cristo na sua primeira vinda é a glória da sua humilhação. A glória de Cristo na sua primeira vinda é a glória do esvaziar-se da sua majestade para viver a vida daquele que não tinha onde reclinar a cabeça. E é muito interessante perceber que em alguns momentos da história de Cristo, quando, por exemplo, quiseram fazer dele um rei após os milagres, ele não quis receber esse tipo de honrarias.
mas nesse momento específico, Jesus permite receber essa adoração e a valida. O que Jesus quer comunicar para a gente não é que ele estará sendo mais agradado pela nossa adoração, pela quantidade de dinheiro que a gente dá para a igreja, ou que a gente dá para ele. O que ele está comunicando é que, nesse momento específico, o que essa mulher estava fazendo era corresponder ao devido valor daquele momento específico da vida de Cristo. Ele estava se aproximando da morte, Jesus estava se aproximando, né, do momento da expiação dos pecados da humanidade, e Maria viu algo glorioso, ela compreendeu mais profundamente aquele momento. E quando, ou em se tratando dessa compreensão da cruz de Cristo, não há nenhuma riqueza no mundo que seja capaz de comunicar à altura a glória da cruz de Jesus. É isso que o texto está comunicando para a gente, é isso que Jesus visa comunicar aos discípulos e à igreja, onde quer que ela se espalhe, é que a forma como essa mulher se consagrou integralmente à adoração, ela inteira e os seus bens, é uma resposta àquilo que essa mulher compreendeu da cruz de Jesus, da morte de Jesus. E essa é a grande questão que a gente tem que levantar aos nossos corações sobre a forma como nós adoramos a Deus. O que que está no centro da nossa adoração e como é que nós expressamos a nossa adoração. Então, Maria, ela está aqui sendo o modelo escolhido pelo próprio Cristo de como a igreja deve adorar a Deus. Essa mulher que sobressalta até mesmo a postura dos próprios discípulos de Jesus, e que vai se tornar esse modelo de adoração. Então, a verdade central desse texto é que nós nunca podemos adorar ou expressar adoração à altura do valor da cruz de Cristo. Quando a gente fala de algo extravagante, a ideia que vem na nossa mente é de algo que é irracional, ou que foge do racional. A gente trata, segundo esse texto, não como algo irracional. É irracional quando se trata de seres humanos. Mas aqui não é algo irracional, não é algo contra a razão. É algo racional, é um culto racional que prestamos a Deus quando nós comunicamos que não há nenhum meio, nenhuma riqueza, nenhuma expressão de adoração que jamais estará à altura da cruz de Cristo, da cruz de Deus. No verso 8 e 9, isso fica muito claro. Jesus, ele traduz o que essa mulher fez. E explicando o que essa mulher fez, ele diz o seguinte: ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Muito interessante. O que Jesus está fazendo é mostrar que esse ato de adoração extravagante dessa mulher não foi um ato de adoração para além da razão, contra a razão, ou simplesmente uma expressão de sentimentos desgovernados ou sem sentido. O que Jesus está mostrando com clareza é que ela tinha certeza que Jesus estava caminhando para a sepultura, para expiar os seus pecados, e que por isso ela expressou adoração e gratidão. Então, a compreensão correta da cruz de Cristo e da glória de Deus revelada na cruz de Cristo, ela deve produzir em nós uma adoração radical. É isso que deve provocar. Vocês nunca vão conseguir convencer alguém a adorar a Deus a parte da compreensão dessas pessoas da glória da cruz de Cristo. O nosso trabalho não é exortar as pessoas cegamente a reproduzir a forma como a gente adora. O nosso trabalho é sempre apontar para a glória da cruz de Cristo e, naturalmente, à medida que as pessoas compreenderem a glória da cruz de Cristo, elas irão adorar de maneira similar ao dessa mulher. Então, a pergunta que a gente vai fazer esse texto é, a verdade central, repetindo para aqueles que querem anotar, a compreensão correta da glória da cruz de Cristo deve produzir em nós uma adoração radical. E que verdades sobre a glória da cruz de Cristo são reveladas nesse ato de adoração de Maria nesse texto? A primeira resposta é que a glória da cruz de Cristo provoca uma adoração
integral. Né? Se a gente se lembrar do grande mandamento, né? É que nós devemos adorar a Deus ou amar a Deus de todo o nosso coração. Isso é, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Isso quer dizer que o nosso ser integral, a fé cristã, a compreensão do Evangelho, nunca pode ser tratada por nós como uma área da nossa vida. Enquanto a gente vê o Evangelho como uma área da nossa vida, é porque a gente ainda não entendeu o Evangelho. O Evangelho toma conta do ser integral. O Evangelho se apodera da vida de um ser humano. E é isso que essa mulher está exprimindo nesse ato de adoração. É muito interessante perceber que nesse ato de adoração, Maria não está simplesmente oferecendo a sua maior propriedade, Maria está também se envolvendo de corpo, de alma e de entendimento. Quando a Bíblia fala sobre adorar a Deus com todo o nosso coração, o conceito bíblico de coração é a fonte do ser. É aquilo, é a sede dos nossos pensamentos, das nossas afeições e é aquilo que desemboca na forma como a gente vive. E é por isso que, nesse mandamento, Deus ele destrincha essa compreensão do coração e da sede do ser para mostrar como que isso toca o ser integral. Você precisa compreender a mensagem do Evangelho, isso precisa provocar afeições no seu coração e, inevitavelmente, nós transbordantes de afeições, haveremos de viver um determinado tipo de vida. E é isso que acontece caminhando pela ordem inversa, porque aqui a gente está diante do ato, mas vai ser Jesus que vai nos revelar qual foi a compreensão. Então, a espiritualidade cristã, ela é sempre tridimensional. Ela envolve, em primeiro lugar, o entendimento da verdade. Isso precisa provocar repercussões das nossas afeições e que nós inevitavelmente manifestaremos. É a inevitabilidade da vida cristã na prática que revela a autenticidade da conversão. Então, nós nunca conseguiríamos... A gente pode até convencer as pessoas de repetirem os nossos gestos quando a gente está adorando. Mas nós nunca teremos certeza da transformação se o Evangelho não tiver passado pela mente, tocado o coração. E aí sim a gente tem uma justificativa autêntica para a vida cristã. No verso 3 isso fica muito claro, porque o texto ele nos introduz um contexto de ações de graça. Era uma festa que estava acontecendo, que procurava expressar gratidão a Jesus pela cura de Simão, o leproso, e pela ressurreição de Lázaro. Foram os eventos que recentemente tinham tido lugar. Então era um dia de festa, era um culto de ação de graça, a gente pode dizer isso. O texto diz, estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Em João, capítulo 12, em Mateus 26, a gente encontra os textos paralelos. O texto diz, em Mateus 26, 6, que estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, e o verso 2 de João 12 nos diz que deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, vocês imaginem, Jesus havia operado um grande milagre, a ressurreição de Lázaro. E essa família que tinha sofrido tanto, Marta e Maria, com a perda do seu irmão, pôde reaver o seu irmão ali. E os discípulos estavam aproveitando desse momento como de costume. Mas imaginem vocês o privilégio que é ter Jesus na terra, com aquela comunhão, com essas pessoas que são das mais simples de todo o contexto do ministério de Jesus, o grupo dos discípulos de Jesus, esse círculo mais íntimo dos discípulos de Jesus, desfrutando de uma comunhão incrível, um culto de adoração impressionante que está acontecendo. Marta adorando a Cristo pelo seu serviço, servindo às mesas como era de costume. A gente vê Simão na mesa, o leproso, expressando sua gratidão, oferecendo sua casa, sendo hospitaleiro, oferecendo sua própria casa para ter um culto, e inúmeras manifestações ordinárias de adoração. A maioria das pessoas que estavam ali estavam felizes de estar na presença de Jesus. A maioria das pessoas que estavam ali estavam servindo como de costume a Jesus. Mas no meio
desse culto de adoração, no meio desse culto de gratidão, houve uma expressão de adoração que sobressaltou os olhos, que rompeu com a adoração ordinária, que chocou, mesmo entre aqueles que adoravam legitimamente Jesus, chocou a todos. E foi Maria que se levanta, que pega a herança da família, porque era uma família simples, era a esperança daquela família que tinha corrido o risco de perder o homem da casa, Lázaro, o irmão, que havia morrido e havia sido ressuscitado, e que convence essa família, e principalmente a Maria, de que a total dependência do nosso sustento vem do Senhor. E Maria, compreendendo o que Jesus vivia, apresenta uma adoração extraordinária, caminha na direção de Jesus, quebra a herança da família aos pés de Jesus. E o mais interessante é que Maria, ela, através dessa riqueza, isso que é interessante, a riqueza que ela despeja nos pés de Jesus é a parte mais irrisória desse ato de adoração. É muito interessante porque é algo rico, é algo que faz as pessoas questionarem se é legítimo. Mas mais do que isso, João vai dizer para a gente que ela não somente quebrou seu perfume, como ela pegou a parte que de mais digna havia nela, a dignidade da mulher, a descrição tão elogiada da mulher, ela está se tornando, de uma certa forma, o centro das atenções, mas ela está se tornando o centro das atenções da forma mais humilhante possível. O que ela está deixando claro é que ela vai fazer o serviço mais servil, o serviço de um escravo. Ela vai lavar os pés de Jesus com o perfume mais precioso que ela tem, mas mais do que isso, ela vai banhar Jesus com as suas lágrimas e enxugar os pés de Jesus com seu cabelo. Maria está pegando a sua dignidade e jogando ela no lixo, porque ela está reconhecendo a dignidade da cruz de Jesus. John Piper, ele vai falar o seguinte em relação a essa passagem, que a parte mais baixa de Jesus, que a gente entenda isso dentro do contexto, mas a parte mais baixa de Jesus, os pés de Jesus, a parte mais suja, vamos dizer assim, a gente sabe que Jesus é puríssimo, santíssimo, mas enquanto homem, a parte mais baixa de Jesus é digna daquilo que há de mais elevado em nós. Maria se humilha a sua dignidade, pega aquilo que era a honra da mulher, os cabelos, aquilo que era mais cuidado naquela época, né? Que comunicava essa descrição, essa honra, e ela vai enxugar os pés de Jesus com o seu próprio cabelo. Então está claro que por mais que a sua adoração chame a atenção, ela não está chamando a atenção para si. Ela está se humilhando nesse ato extraordinário de adoração para apontar o valor de Cristo. E essa é a raiz da adoração, porque o que seria, espiritualmente falando, a parte mais baixa de Jesus? A parte mais baixa de Jesus é o Filho de Deus se humilhando, não simplesmente para viver perfeitamente a nossa vida, porque na obediência perfeita da lei a gente continua honrando a Cristo na glória da sua vida perfeita, a sua vida de amor, de amar a Deus acima de todas as coisas. Mas é Jesus caminhando para a cruz, para beber o cálice da ira de Deus que nos estava reservado. É essa condensação de todas as punições, de todos os nossos pecados, sendo derramada sobre Cristo na cruz. Mas para além do sofrimento, da punição eterna que ele sofreu no nosso lugar, está a experiência que o eterno Filho único e bem amado de Deus, ele experimentou o desgosto do olhar do Pai. A Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado no nosso lugar. Então, o que Jesus iria experimentar nessa cruz seria essa humilhação suprema de ter que experimentar o olhar do desgosto de Deus, momentaneamente, mas intensamente, porque ele verdadeiramente se associou aos nossos pecados. Nessa obra substitutiva do Cristo, Maria enxergou algo que os demais não estavam enxergando nesse momento. E Maria, então, percebeu que a cruz de Cristo, a morte de Cristo, era mais digna
de tudo aquilo que ela podia comunicar em termos de valor. Ela pegou o seu tudo, ela pegou o seu bem precioso, ela comunicou e derramou as suas afeições, ela não conseguiu se conter ao contemplar a glória de Cristo. É algo incontível. E é isso que Maria está expressando pela sua compreensão da cruz. É algo que a gente deve pensar quando a gente adora, é se nosso ser está totalmente envolvido na adoração. Se nós estamos adorando simplesmente com as nossas emoções, simplesmente nos esforçando para fazer ações que se assemelham a atos de adoração, ou se nós estamos verdadeiramente comunicando a glória de Deus. As afeições, a compreensão do evangelho sem afeições é perigosa. É impossível contemplar apropriadamente a glória da cruz de Cristo e não ter as nossas afeições tocadas. Mas também as afeições sem o entendimento é talvez ainda mais perigosa. Porque nós somos uma desordem de emoções. E a gente aprende na sociedade, dentro de casa, a tentar suprimir o máximo possível as expressões de afeição. E às vezes a gente chega em alguns contextos religiosos e vê ali uma oportunidade de descarregar um monte de emoções suprimidas. Então, às vezes, o choro, o grito, não significam necessariamente adoração a Cristo. Pode ser simplesmente uma descarga emocional. Mas a realidade, para fugir desse extremo, não é ir para um outro extremo e continuar suprimindo todas as emoções. A realidade é que o evangelho deve provocar em nós a integralidade do ser envolvida na adoração. As pessoas variam na sua forma de expressar as suas emoções. Tem quem ganhe a Copa do Mundo e salte de alegria e grite, e tem quem ganhe a Copa do Mundo e que caia no chão e chore. Aqui está diante da gente algo muito mais glorioso do que uma Copa do Mundo. E se a gente diz que a gente é filho do Deus vivo pela obra de Cristo na cruz, que a gente foi liberto do inferno, e que isso não provoca em nós afeição, a gente tem que questionar a nossa compreensão do Evangelho. Então, todo ser tem que estar envolvido. E nós temos que estar dispostos, muitas vezes, a nos humilhar a fim de prestar um culto adorável a Deus, pela forma como a gente serve a Cristo. Como a gente serve a Cristo na igreja, na obra. Muitos dizem que adoram a Cristo, mas não estão dispostos a fazer o trabalho de um escravo. E o que Jesus está colocando aqui é muito claro. A adoração dessa mulher que não se envergonhou, ou, ao contrário, esteve disposta a se esvaziar completamente da sua dignidade para apontar para a dignidade de Cristo. Então, todo o ser precisa estar envolvido nesse ato de adoração. A segunda verdade aqui, clara no texto, é que a ocupação central da igreja é adorar a glória da cruz de Cristo. A igreja hoje em dia corre muito risco do ativismo, ela corre muito risco do intelectualismo, né? E às vezes a gente caminha entre extremos. Muitas igrejas estão indo na direção da ação social. Ela acha que para esse mundo que já não crê muito nas coisas sobrenaturais, a coisa mais importante para a igreja é ser relevante. E aí exige-se da igreja que ela esteja envolvida constantemente no socorro dos pobres. É muito interessante, lendo os versos 4 e 5, perceber o que é que Jesus está colocando no centro, em termos de ocupação central da igreja. A ocupação central da igreja é comunicar a glória da cruz e adorar a glória da cruz. É a única coisa que só a igreja pode fazer. Nenhuma organização social pode fazer o que a igreja foi chamada para fazer exclusivamente e principalmente. Para a maioria dos entretenimentos que a igreja está tentando prover hoje para as pessoas e para a maioria das obras sociais que a igreja está fazendo hoje, a gente pode encontrar no mundo agências que podem fazer melhor que a igreja mesmo. Mas a realidade é que a gente foi comissionado, acima de tudo, a comunicar a glória da cruz. E é interessante, e com isso eu não quero dizer que não seja legítimo cuidar dos pobres, porque Jesus está validando isso aqui na passagem,
Mas está claro que Jesus está colocando no centro o que essa mulher está fazendo como aquilo que a igreja deveria mais se ocupar em fazer. Para citar de novo um ensino de John Piper, ele diz que a tarefa número 1 da igreja não é missões. A tarefa número 1 da igreja é adoração. As missões só existem porque há lugares onde as pessoas não entenderam a glória da cruz e não adoram a glória da cruz. Mas a tarefa mais eficaz para promover as missões é uma adoração autêntica. É uma vida de adoração autêntica à glória da cruz. Então, no verso 4 e 5, a gente encontra essas palavras. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e seria dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Interessante. Se os discípulos estão evocando essa questão, a gente sabe quem foi o porta-voz, mas é interessante porque o texto aqui está mostrando que os demais discípulos seguiram, ou pelo menos muitos dentre os discípulos seguiram esse tipo de crítica. É uma discussão legítima. E é interessante ver como o evangelho está para além de capitalismo ou de comunismo. Porque aqui Jesus está validando o que essa mulher fez livremente com a sua propriedade privada, que foi exposta ao julgamento da igreja. Mas é interessante, ela usou da sua propriedade privada de maneira a receber um elogio de Cristo, ao mesmo tempo em que ela recebia a crítica da igreja. Olha que interessante. De um lado, ela pegou esse bem, essa propriedade, né, derramou aos pés de Cristo, mas de outro lado a gente vê uma expectativa legítima da parte da igreja. Então, a priori, é legítimo a igreja ter essa preocupação. Por quê? Porque era a prática de Jesus. Jesus ordenou que a gente cuidasse dos pobres. Jesus desafiou o jovem rico a vender suas propriedades e dar aos pobres. Era uma prática do corpo de Cristo o dar esmolas. Então, Jesus ele tem esse cuidado com o pobre. O que Jesus está colocando aqui em questão não é a validade ou a legitimidade de cuidar dos pobres. Isso é sinal de que nós verdadeiramente nos convertemos, o cuidado com os pobres. Isso é uma consequência do evangelho, ok? Isso ajuda na evangelização, não podemos negar, mas o fato é que não é a tarefa principal da igreja. E esse é o centro daquilo que Jesus visa ensinar. O que Jesus está falando, nessa frase que ele diz incrível, dizendo, os pobres, vocês terão sempre convosco, mas considerem o que essa mulher fez, ela está adorando a minha cruz. Quer dizer, qual o benefício que a cruz traz e qual o benefício que o dinheiro pode trazer ao pobre? Essa que é a grande questão. Na cruz de Cristo, nós temos a garantia do perdão dos nossos. Qual é a maior expressão da miséria? A pobreza é uma expressão dos nossos pecados espirituais. A pobreza é uma consequência da nossa incapacidade de administrar a riqueza que Deus deu aos homens de forma equitável. A pobreza é uma consequência das nossas injustiças, dos nossos pecados. E a expressão máxima da nossa miséria espiritual vai ser uma vida no inferno, de sofrimento, de privação das bênçãos de Deus. Então, quando Jesus coloca a cruz acima de qualquer obra social, ele não está dissociando a obra social da cruz. O que ele está querendo mostrar para a gente é que a cruz é a única garantia que nós temos de que se nós estivermos em Cristo, através da cruz, nós herdaremos o reino, o mundo. Tudo aquilo que o dinheiro pode fazer vai ser perecível. Mas tudo aquilo que envolve a compreensão do evangelho e a salvação nos garante uma herança inacessível. É uma eternidade de prosperidade garantida na cruz de Cristo. E quanto mais, através da nossa relação com o dinheiro, nós mostramos que o dinheiro não é o nosso Deus, nós estamos mostrando para as pessoas o que há de mais valioso na nossa concepção. Então, enquanto Judas, porque Judas ele se aproximou de Jesus não pelo valor de Cristo ou pelo valor de sua cruz, mas ele se aproximou de Jesus por aquilo que ele poderia ganhar através de Jesus. E esse é um apego suicida a Jesus. Toda vez que a gente busca através de Deus alguma coisa, nós estamos comunicando que vivemos ainda na idolatria. E é assim que a idolatria é praticada na maior parte das igrejas hoje.
Pessoas vêm para Cristo, não por Cristo, mas para ganhar alguma bênção. E é claro que Deus se agrada de acrescentar à salvação muitas bênçãos, mas o centro é sempre a salvação. É sempre a adoração da cruz de Cristo. Então, enquanto Judas, usando o dinheiro, né, ou preocupado com o dinheiro, perdeu a sua alma e perdeu a sua salvação, vamos corrigir essa afirmação, nunca foi salvo, mas perdeu a oportunidade da sua salvação, estando tão próximo de Cristo, não pelas boas razões. Qual foi o problema de Judas? Judas, ele o tempo inteiro esteve perto de Cristo, não por Cristo, mas por aquilo que ele poderia oferir de benefício pela proximidade com Cristo. E a igreja incorre no mesmo erro. Toda vez que, para atrair as pessoas, elas apresentam qualquer coisa que não seja Cristo. Se nós começamos a oferecer outra coisa que Cristo para que as pessoas se agreguem à igreja, nós precisaremos sempre sustentar essas relações com outras coisas além de Cristo. Mas quando Cristo e a cruz de Cristo é o centro da nossa adoração, nós garantimos que aqueles que permanecerão conosco estarão assegurados pela cruz de Cristo, e somente pela cruz de Cristo. É interessante, então, perceber que Jesus sai à defesa dela e diz: por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, verso 6, e diz: porque os pobres sempre tereis convosco, e quando quiseres, podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre tendes. Então, Cristo está dizendo que a ação dessa mulher foi conveniente. Esse termo, ela fez boa ação em relação a mim, isso comunica o fato de que o momento apropriado para esse tipo de adoração não é um parâmetro para todos os nossos atos de adoração, mas o que isso aqui está querendo dizer é que esse é o momento conveniente porque ele se aproxima da sua morte. O que ele está querendo colocar a ênfase é o seguinte: vocês nem sempre me terão convosco. E esse tipo de adoração é apropriado à compreensão da minha cruz. É uma verdade comunicada aos discípulos daquele momento. Então a gente certamente pode manifestar a glória de Cristo por uma vida simples. Quando a gente vive uma vida simples, a gente está comunicando que a gente não precisa dessas riquezas para ser feliz. O contentamento glorifica a Deus. Mas também é possível embelezar o Evangelho quando nós profanamos o dinheiro aos pés de Cristo. Quando nós quebramos o ídolo de dinheiro aos pés de Cristo. Abrir mão de uma promoção de um emprego para ter mais tempo para edificar o irmão, para ter mais tempo para edificar a família, para ter mais tempo para evangelização, é mostrar que o dinheiro não governa a nossa vida, e que Cristo é muito mais importante para nós do que o dinheiro. Quando os pais sacrificam, e o termo sacrifício é importante porque comunica a adoração ao dinheiro. Quando os pais sacrificam o tempo de disciplina espiritual diante dos olhos dos filhos, com a justificativa de que ele precisa trabalhar mais, ou com a justificativa de que ele tem outras coisas a fazer, ele está comunicando algo muito perigoso para os seus filhos. Ele está comunicando o que é a prioridade verdadeira na vida dele. Qual o valor que ele dá para Cristo e qual o valor que ele dá para o dinheiro. E isso pode ter consequências devastadoras. O dinheiro está mais presente na nossa vida do que a gente possa imaginar. Quando a gente diz é um desperdício gastar esse dinheiro dessa forma, para a causa, porque a gente poderia estar alimentando, o texto sugere que o valor poderia alimentar mais de 300 famílias pobres em um dia. E Jesus está validando esse ato de adoração, porque ele está mostrando o valor da cruz de Cristo. Então a gente deve deixar de lado algumas compras para investir em missões. A gente deve... isso me faz lembrar a experiência de Lloyd na Segunda Guerra. A gente vive tempos difíceis, muito deslocamento para vir para a igreja, muito trabalho exigido da gente, e a gente usa muitas justificativas, né, para não estar perto de Cristo, para não fazer um sacrifício como esse dessa mulher. Eu estava comentando com o Pedro que, lendo a biografia de Martyn Lloyd-Jones recentemente, teve um caso que me chamou muita atenção. Uma jovem universitária que escreve uma carta para os seus pais. Ela era americana, estava na Inglaterra, no meio da Segunda Guerra Mundial, risco.
e ela diz, pai, eu preciso ir agora, e eu tenho sacrificado os meus jantares nas sextas-feiras, porque tem a reunião de oração, eu não tenho tempo de comer na faculdade, eu preciso ir para participar da reunião de oração. São esses tipos de adoração e de sacrifício que comunicam realmente a glória de Jesus para a gente. E a gente, então, precisa avaliar que tipo o que é que está no centro da nossa adoração. Qual é a tarefa número 1 da igreja? Qual é o trabalho do pastor dessa igreja? Qual é o vosso trabalho como cristãos que são? É o tempo inteiro procurar ver como que na agenda de vocês a tarefa número 1 dessa igreja é o contemplar a glória da cruz de Cristo e o adorar a glória da cruz de Cristo. Terceira verdade é que a glória da cruz de Cristo é algo que precisa ser assimilado pela razão. O ato de adoração jamais será legítimo se ele não tiver substância bíblica. Paul Washer disse que o momento de maior idolatria praticado em muitas nações é o domingo de manhã. Porque as pessoas estão muito confortáveis com a própria ideia que elas têm de Deus. A própria ideia que elas têm do Evangelho. Mas se a gente for perguntar para as pessoas, quando elas estão adorando e às vezes gritando, e aí você pergunta, o que você viu? Eu quero ver a mesma coisa que você viu. Qual é essa glória? As pessoas não têm tanto a capacidade, em muitos casos, de descrever qual foi o conteúdo bíblico, qual foi a verdade revelada que desembocou nela essa adoração. E muitas vezes o conceito que as pessoas têm de Deus não é o conceito bíblico. O conceito que elas têm da cruz não é o conceito bíblico. Você pergunta do que você foi salvo? Ou me conta o testemunho do seu evangelho. E a pessoa às vezes vai dizer, eu era pobre, mas Deus me abençoou com o trabalho. Ou eu era drogado e Deus me libertou. Tudo isso podem ser efeitos do evangelho, mas nada disso é o evangelho. Os efeitos do evangelho não são o evangelho. Qual é a compreensão que nós temos da cruz? E o que essa mulher enxergou, e é por isso que é tão importante Jesus explicar o que ela estava fazendo aos discípulos. Imagina ela fazendo esse ato de adoração e toda a igreja julgando. A gente não pode julgar. Mas é fato, a gente precisa ser honesto, que em muitos casos, toda essa expressão de amor e todo esse barulho não tem substância. Não era o caso dessa mulher. Porque essa mulher estava adorando, sendo criticada, sendo questionada, e não é ela que sai à sua defesa, o próprio Cristo sai à sua defesa, e ele explica que verdade bíblica ela compreendeu para que ela estivesse adorando a Cristo como estava adorando a Cristo. É a doutrina bíblica que deve nutrir todo o ato de adoração. É a doutrina bíblica que deve unir todo o comportamento cristão. E é isso que essa mulher fez. A gente olha para o texto, a gente entende que Maria, pelo que a gente conhece da história de Maria, ela era uma das melhores ouvintes de Jesus. Mesmo os discípulos que foram enviados a pregar tinham grande resistência em aceitar o fato de que Jesus morreria. Mas Maria era uma das melhores ouvintes, ela não tinha uma orelha seletiva, como Pedro às vezes aparenta ter. Afasta para trás de mim, Satanás. Porque quando Jesus começa a falar da sua morte, Pedro diz, não, Senhor, não vamos entrar nesse assunto. Maria não. Ela assimilou aquela verdade. Ela entendeu que o seu Salvador morreria. Ela estava num contexto de profundo gozo, de profundo prazer. A igreja reunida, um culto de ação de graças, mas ela enxergou algo sobre a verdade da cruz de Cristo mais profundo, mais vasto, mais belo, algo que seria inevitável. E ela contemplou a glória da cruz de Cristo de uma forma muito mais excelente que os demais discípulos. E é isso que faz a diferença na nossa adoração. Às vezes, a gente usa essa desculpa pecaminosa dos discípulos, né, procurando criticar alguém que está autenticamente manifestando uma adoração. E porque a gente não tem a capacidade de enxergar o que ela está enxergando, a gente prefere suprimir essas pessoas e essas manifestações. Mas a realidade é que o próprio Jesus teve que sair em defesa dessa mulher.
O próprio Jesus teve que sair em defesa dessa mulher para mostrar que ela estava enxergando o que os outros não estavam enxergando. Ou ela estava enxergando com mais profundidade, com mais vivacidade, com mais vitalidade. Por quê? Porque Maria era uma das melhores ouvintes da palavra de Cristo. Marta servindo com os afazeres domésticos, Maria aos pés de Jesus. Pedro procurando selecionar o que mais agradava e Maria aceitando toda a mensagem de Deus. Maria, então, é protegida por Cristo e é muito forte ouvir quando Jesus diz, ela fez o que pôde. O que Maria viu que a gente não vê? Maria viu a inevitabilidade da cruz de Cristo para a nossa salvação. Maria, ela entendeu que ela não tinha muito o que fazer. Era inevitável, ele iria para a cruz, ele falou. Esse era o maior assunto no final da vida de Cristo. Ele procurava deixar claro que ele iria morrer, que ele iria partir. Ninguém queria aceitar. Porque imagine o privilégio que é ter Cristo encarnado entre nós. Mas Maria respondeu à altura aquilo que ela compreendeu da cruz de Cristo. E por quê? Por que tão necessário? Por que é tão inevitável? Esse é o mais importante. O que ela viu? Qual era o conteúdo bíblico? Qual era a verdade que provocou essa adoração? Não era nenhuma verdade trivial do Evangelho. Era a verdade crucial do Evangelho. O que Maria entendeu é que Jesus precisava ser embalsamado como, desde o seu nascimento, ele havia recebido aquele bálsamo, aquela mirra, como um dos 3 presentes, que desde o seu nascimento já apontava para a sua morte. E aqui Maria está cumprindo essa profecia. Ela está preparando o corpo de Jesus para a cruz, antecipadamente. Ela estava entendendo que o Evangelho exigia que Jesus não simplesmente tivesse vivido a vida perfeita que a gente não consegue viver, mas que Jesus sofresse a justa punição que a gente merece sofrer. E é Maria que vai adorar a Cristo, especialmente, não por uma ressurreição temporal de Lázaro, nem por uma cura de uma lepra, mas Maria está adorando a Cristo da forma mais gloriosa possível, pela morte de Jesus. Pela morte do Deus homem. Esse é o maior motivo da adoração de Maria, Jesus se fazendo pecado no nosso lugar. E é justamente a cruz de Cristo o lugar onde a glória de Deus é mais comunicada. A cruz é o ponto culminante da revelação da glória de Deus diante dos homens e diante dos anjos. A cruz é o casamento de todas as virtudes de Deus e das virtudes mais contrastantes de Deus perfeitamente harmonizadas. Nós temos a santidade de Deus revelada da forma mais suprema possível, porque para preservar sua santidade em nos perdoando, ele não pôde poupar o seu próprio filho. Com profunda a cólera, a ira do Todo-Poderoso, a toda poderosa ira de Deus foi derramada sobre o seu próprio filho. O poder de Deus é revelado na sua mais alta glória. Porque Jesus, como homem verdadeiro encarnado, suportou toda a cólera da ira de Deus. Conseguir suportar o sofrimento é maior sinal de glória do que ser livrado do sofrimento. E mais do que isso, o poder de Deus se manifesta na ressurreição de Cristo. E através dela, na salvação das almas. Não há milagre maior do que nos salvar. Na cruz de Cristo, a gente tem a maior manifestação da generosidade de Deus. Ele nos deu a si mesmo na pessoa do seu Filho. Na cruz, nós temos a maior manifestação do amor de Deus. Que para nos tratar como o seu Filho, ele entrega o seu Filho como nosso representante e nos ama apesar de nós. O amor de Deus não é incondicional. O amor de Deus é contracondicional. Porque o que nós vivemos provoca em Deus desgosto, justa ira. Mas Deus decidiu nos amar. Deus não está à procura em nós de melhores comportamentos para amar mais ou menos. Ele nos ama na mesma medida que ele ama seu Filho. Porque ele creditou os méritos de Cristo a nós por causa da cruz. Na cruz tudo está quitado. E a cruz é o centro da glória de Deus. E é por isso que a gente tem que se esforçar. Se a gente não adora como Maria, o nosso trabalho
é concentrar todos os nossos esforços no conhecimento da glória da cruz de Cristo. É dar graças a Deus por ter um pastor cuja dedicação principal é vos comunicar a glória da cruz de Cristo. É ter o privilégio de estar numa igreja onde a cruz de Cristo é central. E nós precisamos nos esforçar para saber se nós compreendemos a cruz tal como a Bíblia nos revela, tal como Maria compreendeu. E a última verdade, de forma bem aplicativa, é que a glória da cruz de Cristo é o maior instrumento evangelístico que existe. Como eu disse no início, não adianta você querer forçar as pessoas para compartilhar o evangelho se não há esse transbordar de alegria. O aspecto mais atrativo do evangelho é a alegria transbordante que se vê no coração do adorador autêntico. É interessante o quanto que a gente se sente pressionado às vezes para ter coragem de pregar o evangelho. Uma coisa é você ter coragem para pregar o evangelho, a gente deve orar porque nós somos falhos. Mas outra coisa é você não conseguir não falar do evangelho. E o que faz a diferença é simplesmente como enxergamos a glória da cruz de Cristo. É impossível conter a alegria que é provocada pela compreensão correta da glória da cruz de Cristo. Essa mulher abandonou sua dignidade, ela rompeu com o momento de festa, ela acabou chamando toda a atenção para ela completamente se esqueceu de quem ela era. E ela só se esqueceu completamente de quem ela era porque ela estava diante da glória do seu Salvador. E é isso que a gente tem que buscar, como revelado nesse texto. O texto em João diz uma coisa muito bonita que comunica algo espiritual. A casa inteira ficou cheia desse perfume. E, de fato, Tim Keller ele diz que uma fagulha de uma pessoa avivada pode avivar uma igreja inteira. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, compreendendo a cruz de Cristo, adorando a Deus autenticamente, é contagiante. É mais contagiante do que todos os esforços de Satanás para esfriar uma igreja. Então a gente precisa orar para que Deus nos avive, para que Deus nos revele a glória da cruz de Cristo. E que o nosso perfume exale a ponto de tomar conta de toda a igreja. A casa ficou cheia desse perfume. Tanto a hipocrisia na adoração, quanto a apatia na adoração, matam o poder evangelístico de uma igreja. Mas a vivacidade, um coração transbordante de alegria, de gratidão, é contagiante. Eu me lembro, eu conto isso, porque eu não tenho mérito nenhum nisso, mas no momento da minha conversão, a minha alegria era tão grande, e eu tentava explicar, eu não tinha palavras, não tinha nem palavras bíblicas para explicar, era tudo muito recente, para os meus amigos surfistas, é o que tinha acontecido comigo. O meu amigo, depois de eu tentar falar muito, virou para mim e falou: Davi, deixa eu te interromper aqui, ó, eu não entendi muito o que você tentou me explicar, mas se tem uma coisa que eu posso falar a teu respeito é que hoje eu te vejo uma pessoa plena. Essa é a palavra que eu tenho para tentar explicar como eu te vejo agora. Eu estou sentindo que você é uma pessoa transbordante, uma pessoa plena. E aí a gente lembra do caso da mulher samaritana. E essa deve ser a experiência de um coração que contempla a glória de Cristo. Jesus não somente pegou esse ato como sendo um ato de adoração autêntico, legítimo, supremo a ser seguido, mas ele disse que a gente devia registrar na Bíblia e que essa história deveria ser contada aonde a Boa Nova fosse proclamada. Interessante, é o próprio Jesus que associa uma adoração transbordante à eficácia da proclamação do Evangelho. É Jesus que está associando, está ligando as duas coisas. Ele está pegando esse caso de, quando vocês forem falar do Evangelho, mostra o que o Evangelho provoca num coração que entendeu de verdade o Evangelho. As palavras teóricas do Evangelho precisam ser constatadas com o poder do Evangelho na vida de quem compreendeu o Evangelho. Essa vida de consagração integral à obra de Deus, essa vida de adoração transbordante, de disposição ao trabalho servil para promover o reino de Deus, de dedicação para a cooperação do Evangelho, ela precisa ser acompanhada de pessoas que estão transbordantes de alegria ao fazer o que elas fazem. É interessante que ele diz isso nos garantindo que a Boa Nova seria proclamada a todas as nações, e a gente tem o privilégio hoje de proclamar numa nação, e eu gostaria muito de encorajar vocês
que eu venho de um lugar onde a impressão que eu tenho é que a gente está na época dos profetas, né? Uma igreja querendo corrigir a outra, de tanta igreja que tem. E a gente está aqui, né, em Portugal, eu estou na França, onde menos de 2% da população é evangélica. Que privilégio a gente tem? Que privilégio a gente tem? Jesus nos garantindo que o evangelho seria pregado em todas as nações. Então, a gente pode procurar com muito esforço na Bíblia e não vai encontrar motivo de desencorajamento para a evangelização. Mas não falta motivo de encorajamento. E a chave é entender a glória da cruz de Cristo, a fim de que, transbordantes de alegria, nós possamos comunicar a glória da cruz de Cristo. As pessoas, quando veem essa característica da adoração no cristão, o cristão encarecendo constantemente a Deus pela organização do seu tempo, pelos seus trabalhos, serviços, pelo seu investimento na obra. Eu estava contando antes do culto um caso muito interessante de um irmão da minha igreja, que é um presbítero em formação. Ele trabalha num canal de televisão francês, na contabilidade, e o grupo, né, conversando que horas eles acordavam e tal, do seu trabalho, eles ficaram impressionados de, apesar do trabalho ser puxado, como ele conseguia encontrar tempo ainda para acordar. Ele disse, né, 1 hora mais cedo, para ter as suas devocionais, para se dedicar a Cristo. Isso aí chocou o grupo. E o chefe dele, que é muçulmano, chamou ele em privado e pediu para compartilhar com ele 1 vez por semana o que ele meditava nas suas devocionais. Da onde veio esse interesse? De uma dedicação extraordinária, fora do comum. A compreensão do Evangelho. Isso é só um exemplo de como a forma mais eficaz de compartilhar o Evangelho, de fazer avançar a Boa Nova, é a adoração autêntica e legítima da cruz. Amém? Então, eu queria convidá-los a um momento de oração, pedindo a Deus que nos dê uma compreensão mais profunda da significação da cruz de Cristo, para que a gente possa transbordar de alegria e de adoração relacionada à sua glória, e que isso possa ser visto na prática, na nossa forma de viver, que a gente se envolva nesse trabalho de evangelização do mundo com a naturalidade, com a coragem que é comum àqueles que compreenderam essa mensagem. Amém? Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E a gente está cumprindo essa profecia hoje, nessa manhã. Amém. Pai Santo, nós te damos graça, Senhor, pela riqueza da tua palavra, Senhor. Nós vivemos dias difíceis, Senhor, e quando olhamos para o Novo Testamento, vemos que nunca foi fácil. Do ponto de vista humano, natural, se levantarão Judas, se levantarão líderes religiosos contra a tua igreja. Se levantarão mesmo discípulos autênticos, Senhor, que às vezes para justificar, Senhor amado, a deficiência que temos, Pai, de contemplar e compreender a tua cruz, Senhor, vão colocar em questão, Senhor, alguns atos legítimos de adoração. Senhor, nós sabemos que esses parâmetros que essa mulher deixou para nós não é um parâmetro a ser seguido a todo momento e nem a ser reproduzido à força, Senhor. É simplesmente contemplar o que está na raiz desse ato de adoração e que nós devemos viver. Nós sabemos, Senhor, que é possível expressar emocionalmente adorações vazias. Nós sabemos que pode haver imaturidade, diferença de temperamento na forma como adoramos, mas o princípio bíblico aqui revelado, Senhor, é que nós todos devemos ter a nossa mente impregnada de verdades bíblicas sobre a cruz do nosso Senhor, para que as nossas afeições possam abraçá-las e que isso seja visto na prática. E eu te peço, Senhor, que tu nos dê a graça de sermos fortalecidos pela nossa compreensão, de sermos, no poder do teu Santo Espírito, tocados em nossas afeições, e que isso se traduza de forma prática, Pai, que nós possamos nos esforçar a envolver todo o nosso ser, todo o nosso tempo, Senhor, todas as nossas propriedades, Senhor, no investimento do reino, para que as pessoas contemplem
o que é de fato a coisa mais cara para nós, mais gloriosas para nós, e que elas tenham interesse de conhecer a verdade do Evangelho. Eu te peço que o teu poder acompanhe essa igreja, Senhor, para que seja muito mais natural o compartilhar do teu Evangelho perto dos perdidos, Senhor. Muito obrigado porque o nosso Senhor, mesmo caminhando para a morte, mesmo sendo embalsamado, nos deixou essas palavras finais, como quem não está preocupado tanto com esse sacrifício extremo que ele iria viver, mas preocupado com os frutos que isso provocaria para a salvação dos perdidos. E que nós tenhamos a mesma preocupação, Senhor, enquanto estivermos adorando. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.